Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Prosseguindo com a nossa jornada literária do livro O Poder dos 5 Segundos. Dê um fim à ansiedade. Controle a sua mente ou ela controlará você. Horácio. Ansiedade é o que acontece quando o hábito de se preocupar escapa totalmente do controle. Por passar a vida inteira sofrendo com ansiedade, conheço muito bem o poder que esse problema pode exercer sobre você e o quanto isso é assustador. E sei também como vencê-la. Usar a regra dos 5 segundos em combinação com uma estratégia chamada reestruturação é a resposta. A chave para vencer a ansiedade é compreendê-la. Se for capaz de agarrá-la assim que ela começar a ganhar corpo e reestruturá-la, você vai estabilizar os próprios pensamentos antes que sua mente a transforme em um episódio gigantesco de pânico. E no decorrer do tempo, conforme você usar a regra dos 5 segundos, a sua ansiedade vai enfraquecer cada vez mais e tomar a forma que tinha quando começou. Somente simples preocupações. E como você acabou de aprender, o hábito de se preocupar é fácil de romper. Acho que já nasci ansiosa. Quando era criança, meus pais diziam que eu tinha um estômago nervoso e que me preocupava com tudo. Eu era aquela menina nos acampamentos para crianças que sentia tanta saudade de casa que meus pais tinham que vir me buscar antes do fim da viagem. Quando estava na faculdade, meu rosto ficava vermelho como um tomate quando algum professor chamava meu nome durante a aula. Eu dependia da coragem líquida para conversar com os rapazes atraentes nas festas, porque, sem o álcool, a ansiedade me causava brotoejas de urticária no pescoço. Os ataques de pânico começaram aos 20 e poucos anos, quando comecei a cursar direito. Um ataque de pânico causa uma sensação parecida com a de um ataque cardíaco e pode ocorrer por duas razões. Ou porque você tem algo assustador para fazer, falar em público, encarar um ex, entrar em um avião, ou sem qualquer motivo. Se você nunca teve um ataque de pânico, esta é a melhor maneira de descrevê-lo. É quando a sua mente e o seu corpo passam por uma experiência de foi por pouco, que está totalmente fora do contexto. Permita que eu explique isso usando uma analogia simples. Pânico normal versus ataque de pânico. Haverá muitas e muitas vezes na sua vida em que você vai entrar em pânico e isso será completamente normal. Digamos que você esteja dirigindo um carro e esteja a ponto de mudar de faixa na rodovia. Subitamente, sem que você perceba de onde veio, um carro passa correndo por você e lhe dá uma fechada. Você gira o volante com força para sair do caminho e, pouco a pouco, outro carro não acerta. Quando uma experiência do tipo foi por pouco acontece na rodovia, você sente um aumento súbito de adrenalina no seu corpo. Seu coração bate mais rápido, sua respiração acelera, seu índice de cortisol aumenta. Seu corpo entra no estado de alerta máximo para que você possa tomar o controle do carro. Você pode até mesmo ficar um pouco suado. Assim que o seu corpo reage, ele ativa a sua mente para que ela encontre uma razão para explicar por que o seu corpo está tão agitado. Neste exemplo da estrada, o seu cérebro sabe que você quase se envolveu em um acidente e é por isso que o seu corpo entrou em pânico. Quando a sua mente tem uma explicação para o motivo pelo qual o seu corpo acabou de reagir à situação em questão, ela não faz sua ansiedade crescer. Sua mente vai permitir que o corpo se acalme, porque sabe que o perigo passou. Sua vida vai voltar ao normal e você será um pouco mais cauteloso quando mudar de faixa na estrada da próxima vez. Quando você tem um ataque de pânico, a mesma sensação de foi por pouco toma conta da sua mente e do corpo, sem qualquer aviso e sem nenhum evento indutor. Você vai estar na cozinha preparando uma xícara de café e, do nada, vai sentir uma onda súbita de adrenalina correr pelo seu corpo, exatamente como aconteceu quando, por pouco, aquele carro não bateu no seu. Seu coração bate mais rápido, sua respiração acelera.
Você pode até mesmo ficar um pouco suado. Seu cortisol aumenta, seu corpo entra em um estado de alerta máximo. Agora que o seu corpo está em um estado alterado, seu cérebro vai se esforçar para tentar entender o motivo. Se não houver uma razão legítima para isso, sua mente vai pensar que você deve estar realmente correndo perigo. Sua mente vai agir da mesma forma que agia nos humanos pré-históricos e ampliar o medo, pensando que o perigo é iminente. Conforme o seu coração começa a bater rapidamente, sua mente também acelera para encontrar uma explicação que esclareça o sentido do que está acontecendo com o seu corpo. E assim, decida o que deve fazer para o proteger. Talvez eu esteja tendo um ataque cardíaco. Talvez eu não queira realmente me casar no mês que vem, afinal. Talvez eu seja demitido. Talvez eu esteja morrendo. Se a sua mente não conseguir encontrar uma explicação adequada, seu cérebro vai fazer com que a ansiedade fique ainda pior, de modo que você queira fugir fisicamente da situação e sair da sala. Se você já chegou a testemunhar uma pessoa tendo um ataque de pânico, sabe que ela perde o controle, anda de um lado para o outro, tem pensamentos desconexos, seu semblante se parece com o de animal que foi surpreendido pelos faróis de um carro e subitamente precisa sair da sala. É um ciclo vicioso e é algo no qual eu mesma estive presa por anos. Durante muito tempo, eu não entendi a diferença entre pânico normal e ataque de pânico, nem a função que minha mente tinha no aumento da minha ansiedade. Procurei terapeutas e tentei todos os tipos de técnicas cognitivas para tentar não entrar em pânico. As coisas ficaram tão ruins que eu comecei a sentir medo dos próprios ataques de pânico. E esse medo, é claro, simplesmente me fez ter mais ataques de pânico. Finalmente, eu simplesmente passei a tomar antidepressivos. O remédio fez maravilhas por mim durante quase 2 décadas. E se você estiver em um buraco do qual não consegue sair, procure ajuda profissional e possivelmente remédios também. Embora não sejam um substituto para a terapia, eles podem mudar as nossas vidas. Eu imaginei que iria passar o resto da minha vida tomando remédio. Em seguida, tivemos filhos e os 3 começaram a lutar contra as suas próprias formas de ansiedade. Era muito mais do que apenas preocupante. A ansiedade estava impactando suas vidas. Eles pararam de dormir nas casas dos amigos, passaram a dormir no chão do nosso quarto e se preocupavam com tudo. Oakley chamava seu estado de pânico de Oliver e nossa filha Sire chamava sua ansiedade de ciclo. E se... Certa vez ela olhou para mim e disse: é como se houvesse um ciclo "e se" na minha cabeça, e quando eu começo a pensar sobre todas as coisas que podem acontecer, e se? Eu fico travada, pensando "e se?" e não consigo sair do ciclo, porque surgem cada vez mais "e se?". Eu sei o quanto é assustador sofrer disso, e foi muito triste ver as nossas crianças lutando contra isso e sentindo medo. Foi muito complicado e frustrante tentar ajudá-las a vencer a ansiedade, porque nada funcionava. Consultamos especialistas e tentamos todos os tipos de técnicas. Montamos jogos com prêmios para que eles encarassem seus medos, mas as coisas só pareciam piorar. Eu parei de tomar antidepressivos para poder encarar a minha ansiedade sem a ajuda de remédios. Queria entender-a melhor e descobrir como superá-la, para poder ajudar os meus filhos a descobrirem maneiras de superar as suas. Aqui está o que eu descobri. Tentar se acalmar não funciona. Eu passei inúmeras horas com terapeutas que disseram para mim e para os meus filhos para simplesmente trocar de canal e pensar em outra coisa. Isso funciona se você está somente preocupado, mas por si só, essa estratégia não dá certo para um caso grave de ansiedade. E há um motivo. Quando você se sente ansioso, está em um estado de agitação física. Quando você diz a uma pessoa para se acalmar, você está pedindo que ela vá de 100 km por hora para 0 km por hora. É como tentar frear um trem de carga jogando um rochedo diante da locomotiva. Ela vai acabar descarrilando. Um estudo no periódico médico Behavioral Hazard and Therapy mostrou que as pessoas que tentam naturalmente suprimir seus pensamentos indesejados acabam ficando ainda mais perturbados por esses pensamentos. É exatamente assim. Quando você tenta dizer a si mesmo para simplesmente se acalmar, acaba piorando ainda mais a ansiedade, porque está lutando contra ela. Quando você entende como o pânico funciona, o que ele é e o seu papel,
que seu cérebro desempenha ao torná-lo ainda pior, você passa a ser capaz de vencê-lo. Há duas estratégias que funcionam incrivelmente bem juntas. Usar a regra dos 5 segundos para reivindicar o controle sobre a sua mente e, em seguida, reestruturar a ansiedade na forma de empolgação, de modo que o seu cérebro não a faça aumentar e o seu corpo possa se acalmar. Aqui está como você pode fazer isso. Empolgação e ansiedade são iguais para o seu corpo. A primeira vez que eu usei essa estratégia de reestruturação foi para falar em público. Eu recebo muitas perguntas sobre falar em público, especificamente como conseguir superar meus medos e nervos para conseguir fazer isso. Minha resposta sempre surpreende as pessoas. Eu nunca consegui superar meus medos e nervos. Eu simplesmente os uso a meu favor. Eu faço as palestras para ganhar a vida. Muitas. Em 2016, fui considerada palestrante feminina com o maior número de apresentação nos Estados Unidos. 98 palestras importantes em um ano. Incrível. Eu fico nervosa quando tenho que dar uma palestra? Sim, todas as vezes, sem falta. Mas aqui está o segredo. Eu não chamo isso de nervosismo. Chamo de empolgação, porque psicologicamente, a ansiedade e a empolgação são exatamente a mesma coisa. E vou dizer isso mais uma vez. Medo e empolgação são exatamente a mesma coisa em seu corpo. A única diferença entre empolgação e ansiedade é o nome que sua mente dá a esses estados. Como o exemplo do por pouco. Se o seu cérebro tiver uma boa explicação sobre por que o seu corpo está reagindo com medo, ele não vai ampliar o problema. A primeira vez que fiz uma palestra legítima foi no evento TED Talks em São Francisco. Lembro-me de estar nos bastidores, escutando um PhD após o outro fazendo suas palestras e pensando comigo mesma, essa é a coisa mais idiota em que eu já me meti. Vou parecer uma completa imbecil se for comparada com essas pessoas inteligentes. As palmas das minhas mãos estavam suadas. Meu coração estava batendo aceleradamente. Meu rosto estava quente. Minhas axilas estavam escorrendo como as cataratas do Niágara. Meu corpo estava se preparando para entrar em ação. Eu estava pronta para fazer alguma coisa, mas disse a mim mesma que estava nervosa. Rotulei todas aquelas sensações como um sinal de algo ruim que estava prestes a acontecer, e os nervos ficaram no estado ainda pior. Quer saber de uma coisa maluca? 6 anos e centenas de palestras depois, ainda sinto exatamente as mesmas coisas no meu corpo quando estou nos bastidores. Minhas palmas da mão suam, meu coração acelera, meu rosto fica quente, minhas axilas começam a pingar. Fisiologicamente, eu estou no estado de excitação. Estou prestes a entrar em ação e o meu corpo está se preparando para isso. Sinto exatamente a mesma coisa que o medo, mas simplesmente canalizo esse sentimento de maneira positiva. Quanto mais palestras eu dou, mais confortável e autoconfiante eu fico em relação ao que eu estava dizendo. Mesmo assim, conforme fui ganhando confiança em minha capacidade, eu observei que as sensações do meu corpo não desapareceram. Foi então que percebi que talvez essa fosse simplesmente a maneira pela qual meu corpo se preparava para fazer algo legal. Assim, eu comecei a dizer para mim mesma que estava empolgada, em vez de chamar aquilo de nervosismo. Diga que você está empolgado. Eu nunca imaginei que o meu truque tivesse uma ciência sólida por trás. É o que se chama de reavaliação da ansiedade. Reestruturar a sua ansiedade como empolgação realmente funciona. É algo que é ao mesmo tempo simples e muito poderoso. A professora Alison Wood Brooks conduziu vários estudos para comprovar que isso não funciona apenas para diminuir a ansiedade. A técnica faz também com que você tenha resultados melhores em provas de matemática, ao falar em público e assim por diante. Resumidamente, como a ansiedade é um estado de excitação, é muito mais fácil convencer o seu cérebro de que todos aqueles sentimentos de nervosismo são somente empolgação, em vez de tentar se acalmar. Ao usar essa técnica em experimentos que envolviam ações como cantar em um karaokê, fazer um discurso diante de uma câmera ou fazer uma prova de matemática, os participantes que disseram "estou empolgado" tiveram melhores resultados em todos os desafios do que os participantes que disseram "estou ansioso". Reestruturar seu nervosismo e transformá-lo em entusiasmo funciona, exatamente como ocorreu com Suzy. Ela usou a regra dos 5 segundos para contar 5, 4, 3, 2, 1 e impedir que aquela sensação em seu estômago a detivesse. Aqui está o segredo por trás da autoafirmação "estou empolgado". A frase não chega realmente a diminuir as sensações que estão brotando pelo seu corpo.
O que ela faz é fornecer à sua mente uma explicação que lhe dá forças. Dessa forma, a sensação de nervosismo não cresce. Você permanece no controle e a agitação em seu corpo vai se acalmar conforme você começa a se movimentar. Na próxima vez em que você tiver um ataque de pânico, enquanto estiver fazendo café, sentir medo de subir ao palco, tremores antes de entrar em um campo, ou preocupado com uma prova importante ou uma entrevista de emprego, use a regra dos 5 segundos e essas pesquisas recentes para vencer a sua ansiedade. Assim que você sentir a ansiedade tomando conta do seu corpo, assuma o controle da sua mente, conte 5, 4, 3, 2, 1, comece a dizer para si mesmo: estou muito empolgado, e dê um empurrão em si mesmo para começar a andar para frente. Foi isso que Greg fez quando reestruturou seus sentimentos para conseguir vencer a ansiedade. Eu reestruturei essa hesitação como uma oportunidade de colocar a mão na massa no meu trabalho, mesmo quando não estou com vontade. Permiti que essa falta de vontade se tornasse um distúrbio de ansiedade gigantesco. E realmente acho que as suas palestras me ajudaram a encontrar uma maneira de me libertar. Finalmente. Por isso, obrigado por me ajudar a reestruturar essas sensações de nunca sentir vontade de fazer as coisas como normal, em vez de neurótica. O impacto físico, o empurrão, é crítico e começa com a contagem regressiva. Fazer esse esforço permite que o seu córtex pré-frontal assuma o controle e que mude o foco para uma explicação. Quando começar a usar essa estratégia, você pode ter que repeti-la 27 vezes em uma hora. Na primeira vez em que o nosso filho de 11 anos a usou para vencer a ansiedade, quando dormia na casa de um amigo, ele disse: estou empolgado para dormir lá, várias e várias vezes durante o trajeto de 10 quilômetros. Que Deus abençoe aquele coraçãozinho. Quando estacionei diante da casa de Queen, deixei o carro em ponto morto e perguntei: como você está se sentindo? Ele respondeu: meu coração ainda está acelerado, estou sentindo uma coisa estranha no estômago, mas estou empolgado para dormir lá. Isso aconteceu há 6 meses. A ansiedade que ele sentia em relação a passar a noite na casa de um amigo se foi. Hoje em dia ele fica realmente animado. E é esse o poder da ferramenta. Ela realmente funciona. Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece e mais inteligente do que pensa. A. Milne. E assim finalizamos a leitura deste capítulo, muito bom por sinal. Obrigada por estarem aqui comigo e até o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau.